Olá, queridos amigos e amigas, prezados irmãos e irmãs, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este espaço abençoado de cada semana em que estudamos juntos a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e nós estamos aqui nos canais da Sá Feliz que nos proporciona esta oportunidade tão especial. Chegamos à lição de número 10, que tem como título O Verdadeiro Josué. Eu espero que ao aparecer o link aí que está na sua tela, ou você já tenha feito a sua inscrição, ou você venha fazer a sua inscrição para que você possa receber as mensagens da Sá Feliz, as informações, mas sobretudo a postagem do resumão, que é o estudo da semana, e a postagem diária de cada dia, claro, para o estudo da lição. De forma direta, você não tem dificuldade para encontrar. Fazendo a sua inscrição, você também vai poder compartilhar de forma mais fácil o conteúdo, você vai poder enviar o seu pedido de oração, você vai poder postar os seus comentários e assim, quando oramos uns pelos outros, quando compartilhamos a lição com pessoas que não receberiam esse conteúdo de outra maneira, vamos formando uma grande família. Uma família que intercede uns pelos outros, uma família que deseja que as bênçãos de Deus alcancem a cada um, uma família que estuda a palavra de Deus, que renova a sua esperança. Que coisa linda, que bênção maravilhosa. Antes de irmos para o estudo, o que fazemos? Oramos, claro. Então curve sua fronte e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos por todas as bênçãos recebidas e vamos agora, Senhor, estudar a tua palavra na forma da lição da Escola Sabatina e nós te pedimos que sejamos orientados pelo Teu Santo Espírito, que tenhamos capacidade de entendimento e disposição sempre, Senhor, para vivermos de acordo com os princípios estudados. Que a Tua graça se manifeste soberana em nossa vida, que ela se manifeste abundante, para que não só tenhamos a Tua bênção neste momento, mas ao longo da nossa vida, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, por mim e por todos. Amém. Essa lição, irmãos, a lição de número 10, é mais uma lição teológica que o autor incluiu aqui. E ela, segundo a minha compreensão, ela tem graus de dificuldades maior do que a lição que estudamos na semana passada sobre a Terra. Nós vamos estudar sobre tipo e antítipo, sobre tipologia. E eu achei que a forma como está colocado o assunto, é uma forma interessante, nós podemos aprender, mas tem algumas questões aqui complicadas que eu acho que nós vamos, com a bênção de Deus, tentar descomplicar. Vamos ver se alcançamos esta graça e se alcançamos esta bênção. É o que eu me proponho a fazer. Depois de estudar, meditar, é tentar transmitir o conteúdo em palavras mais simples que facilitem o entendimento para todos. O verso para memorizar vem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, e diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Nós vamos depois voltar a esse texto, logo aqui na lição de domingo, e a gente vai explorar um pouquinho melhor ele. E o autor, então, na sua introdução, ele diz que o livro de Josué não é difícil perceber que existem elementos, dados mais abrangentes no livro de Josué do que aquilo que o livro está contando, do que aquilo que o personagem principal, o próprio Josué, representa, do que os acontecimentos narrados ali representam. O autor chama a nossa atenção que eles apontam para realidades maiores. Isso acontece não só com o personagem, não só com os aspectos do livro, mas com outros elementos que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, como, por exemplo, a questão do santuário, a representação do santuário, o que o santuário terrestre, para que realidades o santuário terrestre apontava. E aqui vão surgindo perguntas que o autor levanta muito interessantes. De que maneira Josué aponta para alguma coisa maior do que ele a cumprir-se no futuro? Como nós podemos ter certeza de que a interpretação
que vamos utilizar para esta representação, ela é correta, ela está de acordo com os princípios bíblicos de interpretação. Mais uma coisa que o autor coloca: que outros princípios bíblicos, além da interpretação, vão controlar esta aplicação das realidades, não só do livro de Josué, mas de outras do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento e até a acontecimentos futuros? Que princípios estão aí envolvidos? Bom, nesta semana, diz aqui o autor, nós vamos ver estes princípios de interpretação bíblica conhecidos como tipologia. E é muito importante nós já sairmos daqui. Nós vamos voltar a isso, vamos estudar o tipo e o antítipo na segunda-feira, mas já para a gente ir se acomodando. Então, o tipo era uma realidade, era um personagem, ou um evento, ou um ritual, em geral do Antigo Testamento, que apontava para um personagem ou para realidades maiores. Estes personagens e estes eventos do Antigo Testamento são chamados de tipo, porque eles ilustram, eles ajudam a ter uma compreensão de algo maior, que é chamado de antítipo. Um é a ilustração, o outro é a realidade. Um é a sombra, o outro é a luz. Então, o tipo são esses acontecimentos do Antigo Testamento que vão apontar para realidades maiores. Pode ser um personagem da Bíblia, pode ser um evento, pode ser um ritual, como a Páscoa, como a saída do povo de Israel do Egito, o Êxodo. E eles vão apontar para realidades maiores que vão ser identificadas pelos autores do Novo Testamento, que podem se referir às questões do Novo Testamento em si ou às questões dos tempos finais. Então você tem o tipo e o antítipo. O tipo é a ilustração, o tipo é a figura. O antítipo é a realidade, que normalmente é maior, mais abrangente e mais forte do que a ilustração. É por aí que nós vamos seguir a nossa caminhada desta semana. Eu espero que, como disse, que Deus nos ajude a transformar em linguagem mais simples o conteúdo bastante interessante, mas desafiador que nós recebemos do autor nesta semana. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos então para o domingo. O domingo vai continuar essa compreensão da tipologia bíblica. Eu encontrei aqui, meus irmãos, antes de ir para o que está aqui na lição do domingo, encontrei no auxiliar do professor algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. E ali no auxiliar do professor, nós encontramos o seguinte: a tipologia é uma das principais maneiras pelas quais os autores do Novo Testamento se referiram ou utilizaram passagens do Antigo Testamento. Tipologia. A tipologia, está enraizada na história e na teologia. No Antigo Testamento, os tipos, personagens, eventos, eram como prévias históricas que antecipavam as realidades que seriam trazidas nos dias do Novo Testamento por Jesus ou para os acontecimentos finais. Assim, a tipologia também ela funcionava como uma espécie de profecia, não só referindo-se àquele momento circunstancial ali, mas a coisas que apontavam para o futuro. A tipologia também ela estava fundamentada na teologia, pois Deus guiou os eventos. Ele estabeleceu os personagens, as instituições e esses eventos que profeticamente eles prenunciaram as realidades que viriam, tanto na vida de Jesus quanto as escatológicas, as dos tempos finais. E assim como a profecia, a tipologia, ela nos ajuda a compreender, porque ela aponta para a soberania de Deus na história. Uma introdução, é claro, tem aqui elementos importantes, mas creio que desta maneira como encontramos no auxiliar do professor, ficou fácil nós entendermos essa descrição. O estudo do livro de Josué, da vida de Josué e os
personagem Josué e os acontecimentos, eles nos oferecem uma excelente oportunidade de aprender sobre esse recurso, o recurso da tipologia, e eu espero que de fato a gente consiga aprender e dominar e ter clara compreensão do que isso significa, especialmente dos símbolos encontrados aí no livro de Josué. Aqui nós vamos encontrar a seguinte comparação, feita pelo autor a partir do segundo parágrafo. Tipologia, reafirmando o que nós já apresentamos, é uma forma específica de interpretação bíblica em que pessoas, eventos e eventos prefiguram a pessoa do Senhor Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho e até os eventos finais. O tipo, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, corresponde ao antítipo, aquilo que iria acontecer, e para nós agora, que já aconteceu no Novo Testamento, ou que ainda vai acontecer nos tempos finais. Desta maneira, o tipo bíblico, ele foi moldado de acordo com um propósito divino. Então, estes personagens, estes eventos já foram trabalhados por Deus para que eles pudessem exercer este papel de apontar para realidades maiores e futuras. E como isso também nasceu na mente de Deus, ele vai além do Novo Testamento e ajuda-nos a ter compreensão, porque eles também apontam para os eventos finais. É crucial, aqui diz o autor, portanto é sumamente importante que os escritores do Novo Testamento, eles não fizeram uma atribuição aleatória, de qualquer maneira, destes significados tipológicos a textos do Antigo Testamento para apenas sustentar um ponto de vista. Não foi feito assim. Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos antes de adquirir um cumprimento antitípico no Novo Testamento. Então, nada disso aconteceu por acaso, não houve forçação de barra. Eu quero aqui dar um exemplo para vocês, para que a gente possa ter claro isso, como isso funciona. Nós vamos pegar aqui o livro de Isaías, vou até pedir para a produção colocar para nós aqui, Isaías 7,14. Então, nós vamos ter um exemplo de como esse tipo e o antítipo funcionaram. Aqui no capítulo 7, nós temos uma história interessante, onde o rei Acaz estava buscando ajuda humana para travar guerra entre Israel e a Síria. E Deus foi até Isaías, comissionou o profeta, diz, olha, ele não precisa buscar ajuda humana. Fala para ele pedir um sinal como prova de que eu vou ajudá-lo. E o rei não quis pedir. E olha o que nós encontramos, não quis pedir esse sinal, ele se recusou. E olha aqui o que diz o verso 14 do capítulo 7, a produção coloca para nós. Acaz recusou o sinal, mas aqui veio a mensagem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então diz, olha, você não quis o sinal, Acaz, mas mesmo assim eu vou dar. Uma criança vai nascer, essa criança vai chamar-se Emanuel. Não existe uma clareza plena a respeito de quem foi essa virgem. Existem teorias, mas o ponto aqui importante nem é esse. E, claro, se a gente não tem segurança de quem foi a mãe, também não temos absoluta certeza de quem tenha sido a criança. Há 2 ou 3 possibilidades. Mas este foi um sinal dado por Deus ao rei Acaz. Agora, isso é o tipo. Então, esta criança era um sinal de Deus que uma virgem conceberia, a criança chamaria-se Emanuel, era um sinal da promessa que Deus estava oferecendo a Acaz. Agora, o que fez Mateus? Mateus, então, faz uma aplicação deste verso. Então, Mateus 1, 22 e 23. Então, vou pedir para a produção colocar aí. Mateus 1, 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, aquilo que acabamos de ler no profeta Isaías. Verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus toma o tipo, uma realidade, uma
lá do Antigo Testamento, o personagem do Antigo Testamento, e ele os aplica a uma realidade muito maior. Não era agora um sinal para o rei Acás, agora era a vinda do Senhor Jesus. Então ele aplica aquilo que foi utilizado ali por Isaías, que era uma realidade do Antigo Testamento, ele aponta para uma realidade muito maior, referindo-se à pessoa do Senhor Jesus. Esse talvez seja um dos exemplos, para mim, mais claros, que deixam claro como funciona tipo e antítipo. Ali estava o rei Acás, a virgem, a criança, o profeta, e aqui no Novo Testamento estão a virgem, a criança, a menção ao profeta e o nascimento, claro, da criança do Senhor Jesus, que é o verdadeiro Emanuel, o verdadeiro Deus conosco. Então, esta compreensão é muito importante, por isso que o autor enfatiza, e eu repito, era crucial entender que isso não foi aleatório. Deus já havia preparado de tal maneira que essa intervenção de Isaías ali junto ao rei Acás, que ela já estivesse também apontando para a vinda e o nascimento do Senhor Jesus. Voltando, eu comecei com os parágrafos mais à frente, e agora faço menção. Aqui são mencionados textos de Romanos 5,14, 1 Coríntios 10, de 1 a 3, onde está o verso para memorizar, e Hebreus 8, 5 e o 9, 23. Então, em Romanos 5, nós temos uma comparação da transgressão de Adão, que prefigurava o pecado da humanidade e apontava para o Salvador. Os versos 6 e 11 de 1 Coríntios nos diz que estas coisas que aconteceram ao povo de Israel se tornaram exemplos das coisas que haveriam de vir. E em Hebreus nós vamos encontrar as expressões figuras e sombras das coisas que estavam no céu. E são textos que apresentam aqui a tipologia do Antigo Testamento e o antítipo do Novo Testamento. E desta maneira, irmãos, nós colocamos um ponto final na lição do domingo. Vamos seguir então para a lição da segunda-feira, e eu vou mais uma vez recorrer ao auxiliar do professor, que eu achei bastante didático, que nos ajuda a ter uma compreensão mais clara daquilo que o autor está tentando nos transmitir. Ali no auxiliar do professor, nos é dito que existem dois tipos de tipologia, tipo e antitipo. A primeira, ele chama de uma tipologia vertical, e ela se refere às coisas do santuário terrestre em relação ao santuário celestial. A outra tipologia, ele chama de horizontal, e ela se refere, em geral, ela se refere a personagens e fatos e eventos que apontavam para a pessoa do Senhor Jesus e também para acontecimentos finais. São estes que nós vamos considerar, especialmente os eventos que apontavam para a pessoa de Jesus e para acontecimentos finais, que o autor do auxiliar do professor chama de tipologia horizontal. O entendimento que nós precisamos ter aqui, e isso vai nos ajudar aquilo que eu vou mencionar agora, é que o estudo de pessoas, eventos, rituais, prefiguravam cumprimentos dos dias de Cristo e também daquelas realidades que ele iria trazer e ainda mais de acontecimentos finais. Estas passagens que nós vimos na lição de domingo, como 1 Coríntios, Romanos, Hebreus, ali nestas passagens aparecem as expressões tipo, que vem do grego, não é? E a palavra que vai nos ajudar a ter esta compreensão. Elas aparecem nesses textos. Então, de acordo com a compreensão do autor, que ele cita aqui um teólogo chamado Richard Davidson, há critérios que são necessários para a interpretação destes tipos. Estes critérios, eles são o seguinte. Primeiro, vou citar dois. Ele cita 4 aqui, mas eu vou utilizar só 2. Primeiro, os tipos foram realidades históricas documentadas pelo Antigo Testamento, que é o caso do personagem Josué, é o caso de Moisés, Davi. Então, estão ali historicamente documentados.
quando o autor do Novo Testamento olhou para o Antigo Testamento para encontrar tipos, ele buscou eventos e pessoas que pudessem estar enraizadas na história do povo de Israel. Então, isso não foi aleatório, ele buscou ali pela inspiração do Espírito Santo. Então, esse é um conceito. O segundo conceito, muito importante para a compreensão desta tipologia entre o Antigo e o Novo Testamento, é a presença de correspondências legítimas. As coisas precisam estar com conexão, elas precisam estar claramente conectadas, que foi o exemplo que eu dei entre a profecia, a história de Isaías, o sinal que Deus queria dar ali para Acás, que ele rejeitou, e depois como Mateus aplica isso ao nascimento de Jesus. Então, dois princípios que são muito, muito significativos, muito importantes. Repetindo, então, toda aplicação de tipologia do Novo Testamento, ela é retirada de personagens, de fatos e eventos históricos do Antigo Testamento. E não são tirados de qualquer maneira. Eles precisam ter entre si ligação, correspondência. E isso justifica o uso dessa tipologia de uma maneira bastante acertada. O autor, na lição da segunda-feira, irmãos, me perdoe aqui, eu acho que ele complicou um pouquinho a nossa compreensão. Eu vou desprezar aqui a pergunta 3, porque eu achei que ficou muito complicado tratar desse conteúdo. Então, nós temos elementos aqui que nos ajudam a entender o que ele quer transmitir. Então, conforme eu já mencionei, o Novo Testamento, ele desdobra os cumprimentos no antitípico, que é de fato a realidade maior, de algumas maneiras, e de forma muito especial, duas se destacam: na pessoa do Senhor Jesus e também nos acontecimentos finais. O autor menciona uma terceira, que é no corpo de Cristo, na igreja, que praticamente ela não foi explorada, a não ser aqui nesse lugar. Agora, Ellen White nos dá uma ajuda de compreensão e serve como exemplo. Ela vem nos textos de Ellen White que estão na lição para quem adquire esse recurso, e aparece ali no livro de Meditações, A Fé pela Qual Eu Vivo, no dia 10 de abril, e diz o seguinte: ela faz uma aplicação de que o sistema cerimonial era um tipo do ministério de Jesus, apontava para o sacrifício de Cristo. Então, quando Cristo veio, Cristo foi o antítipo, ele foi o cumprimento, ele foi a realidade maior daqueles sacrifícios e cerimônias que foram praticados até a morte do Senhor Jesus. Então, ela usa essa terminologia e com isso ela nos dá uma ênfase, nos dá um exemplo de como este tipo e antítipo funciona. E desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da segunda-feira. Avançando então para a terça, nós vamos encontrar aqui Josué, o tipo. Irmãos, eu achei muito interessante um comentário que eu retirei também do auxiliar do professor, dizendo que 2 vezes Josué é mencionado no Novo Testamento. E nós vamos ler essas 2 passagens que não foram mencionadas aqui na lição, mas eu achei muito importante trazê-las, porque para que nós possamos encontrar a tipologia de Josué, precisamos buscar os textos onde ele está diretamente mencionado no Novo Testamento, que seria a aplicação de uma realidade maior da parte histórica que nós já conhecemos, e os textos estão aí na pergunta 4. Vou pedir para a produção colocar Atos capítulo 7, versos 44 e 45. Então aqui nós vamos ver a menção de Josué no discurso de Estevão, referindo-se a uma realidade maior do que aquela que Josué viveu. E isso faz dele um tipo, e aqui a menção que Estevão faz o torna um antítipo. Olha o que encontramos aqui. 44 e 45 de Atos 7. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto.
o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Essa é a primeira menção. A segunda menção, Hebreus 4, 7 e 8. Hebreus 4, 7 e 8. Olha o que nós vamos encontrar aqui. Produção, por favor, coloque para nós. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Mais uma menção agora de Paulo a respeito de Josué no Novo Testamento. Então o autor faz aqui comentários muito interessantes, que nós vamos ver numa comparação que ele faz de Josué com Moisés. Como descobrimos na primeira semana do nosso estudo da lição da Escola Sabatina, lá na lição 1, Josué é apresentado como o novo Moisés, que na vida da segunda geração repetiu os passos mais significativos do êxodo do Egito. Então agora vamos ver as comparações. Primeiro, assim como Moisés, ele foi comissionado, Josué foi comissionado por meio de um encontro pessoal que ele teve com Deus. Moisés, sob a liderança de ambos, segundo, sob a liderança de ambos, a fama de Israel entre as nações inspirou medo. Terceiro, Moisés liderou Israel na travessia do Mar Vermelho, enquanto Josué liderou Israel na travessia milagrosa do Jordão. Quarto, ambos os líderes, Moisés e Josué, foram lembrados, primeiro Moisés da instituição da circuncisão e Páscoa, lembrados da circuncisão e a instituição da Páscoa, porque a circuncisão foi estabelecida com Abraão, e Josué, depois de terem sido suspensos esses dois serviços, Páscoa e circuncisão, Josué foi lembrado da importância de reativá-los. O maná começou a cair no tempo de Moisés e cessou no tempo de Josué. Ambos, naquele encontro pessoal deles com Deus, foram ordenados a tirar as sandálias. A mão estendida de ambos sinalizou a vitória de Israel. Moisés deu instruções para a divisão da terra e a instituição das cidades de refúgio, e Josué cumpriu estas orientações. Ambos fizeram um discurso de despedida à nação e renovaram a aliança para o povo no fim do ministério. 9 comparações entre Moisés e Josué. Agora o autor fala então o seguinte: será que Josué cumpriu a profecia de Deuteronômio 18, 15 e 18? Vamos pedir para a produção colocar para nós aí Deuteronômio 18. Então, estamos levantando aqui uma pergunta. Será que Josué cumpre esta profecia? Vamos ler aqui primeiro o verso 15, produção, depois o 18. Deuteronômio 18, 15 e 18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Agora o verso 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, o que o autor menciona a respeito de Josué cumprir esta profecia de Deuteronômio 18? Então, aqui diz assim: a vida de Josué foi um cumprimento parcial da profecia feita a Moisés. Porque, de certa maneira, Josué foi um continuador e ele fez continuar a obra de Moisés, e ele falou coisas importantes e ele fez coisas importantes. Mas esta profecia, ela não se cumpriu plenamente com Josué. Em seu sentido mais amplo e pleno, essa profecia só seria cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, tanto Moisés quanto Josué se tornaram tipos do Senhor Jesus Cristo.
A vida de Moisés e a vida de Josué foram ilustrações daquilo que Jesus faria no seu ministério. Então, há muitos pontos que nós podemos mencionar. Vou citar um de cada. Então, por exemplo, Moisés é um exemplo, é um tipo, é uma ilustração da intercessão do Senhor Jesus. Moisés intercedeu pelo povo. Jesus intercede pela humanidade. Josué, ele foi um guerreiro, ele liderou Israel nas batalhas contra os inimigos do povo de Deus. O Senhor Jesus é o nosso capitão, ele é um guerreiro que lidera a luta contra o mal, lidera o povo de Deus nessa luta contra o mal. Duas ilustrações de como a vida de Moisés e a vida de Josué apontam para uma realidade, então eles são tipos. E como eles apontam para um antitipo, para alguma coisa maior e que no caso aqui mencionado estaria no futuro, apontando para a vinda, o ministério e as realizações do Senhor Jesus. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Aqui então, quarta-feira, nos é dito o verdadeiro Josué, o antítipo. Então, já saímos com a ilustração da vida de Moisés e Josué apontando para Jesus. Vamos agora então ver o que o autor tem para nos dizer a respeito desse assunto. A história de Josué deve ser vista sob a perspectiva da tipologia, reforçando o que estamos falando. Assim como a tarefa de Josué tinha sido repartir a terra aos israelitas, o Messias, retratado como novo Josué, atribui a herança espiritual a um novo Israel. Mais um aspecto de como Josué foi um tipo e como Jesus, sendo Messias, sendo Rei e Salvador, cumprirá uma realidade muito maior. Aqui ainda nos é mencionado o seguinte, que os autores do Novo Testamento apresentam muitos aspectos do ministério de Jesus Cristo relacionados à obra de Josué. Achei isso aqui muito interessante. Vamos considerar. Assim como Josué entrou em Canaã após 40 anos no deserto, o Josué antitípico, ou seja, Jesus, deixa-me ver aqui, me perdi. Sim, Jesus entrou em seu ministério após 40 dias no deserto. Ele vai começar desta maneira. E ele começa o seu ministério celestial após 40 dias neste deserto terreno, representando a sua passagem aqui pela terra durante a sua encarnação. Após o batismo de Jesus no Jordão, os escritores do Evangelho citam Salmo 2,7, que é um salmo messiânico e uma canção, e Isaías 42,1, relacionando com o servo sofredor. Então, por meio de seu batismo, vem aqui a comparação, Jesus é apresentado como um guerreiro divino que irá, por meio de sua vida de obediência fiel até a morte, travar as guerras de Yahweh contra as forças do mal. Comparações. A travessia do Jordão, o batismo de Jesus no Jordão. Os 40 anos no deserto, os 40 dias de Jesus no deserto. Os 40 anos de vagueação, de peregrinação no deserto, o tempo que Jesus peregrinou aqui nessa terra. São elementos da tipologia da história, personagens e fatos do Antigo Testamento que apontaram para uma realidade maior e encontraram o seu cumprimento na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E desta maneira, entendendo que o verdadeiro Josué, assim, irmãos, um aspecto que eu ia deixando quase esquecido, né? A comparação, Josué e Jesus, eles têm o mesmo nome, sendo que Josué é a versão hebraica, Jesus é a versão grega, e ambos têm o mesmo significado, Jeová é salvação. O Josué não era o Salvador, mas as suas ações, elas apontavam para as ações do Messias Salvador. Um é o tipo, o outro é o antítipo. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Chegamos então na quinta-feira, onde o autor busca fazer uma aplicação. O que nós temos a ver com Josué? Que exemplos da vida de Josué
são impactantes para nós. Então, o autor começa argumentando o seguinte, que os escritores do Novo Testamento, eles reconhecem o cumprimento eclesiológico na igreja daquilo que aconteceu com Josué. E aqui é uma aplicação também, agora, não para a pessoa do Senhor Jesus e nem para os acontecimentos finais, mas para a vida da igreja. Os membros do corpo de Cristo, a igreja, estão envolvidos numa guerra espiritual contra as forças do mal. No entanto, nós podemos desfrutar, enquanto estamos nessa guerra, do descanso proporcionado pela graça do Senhor Jesus, sabedores de que somos herdeiros de uma herança espiritual. O cumprimento final e completo da tipologia de Josué, ele só será alcançado na segunda vinda de Jesus. Então, existe um cumprimento hoje eclesiológico para a igreja e existe o cumprimento final da vida de Josué, da tipologia de Josué, que só será alcançado e vivenciado na segunda vinda do Senhor Jesus. A vida de Josué, diz aqui, refletiu tanto o caráter de Deus que certos aspectos da vida dele, da vida de Josué, assumiram também um caráter profético, prenunciando a atividade e a pessoa do Messias, como já vimos. Mas e hoje, para nós? Perdão, irmãos, para nós hoje, o Messias já veio. Se os acontecimentos, os eventos da vida de Josué apontaram para o Messias, hoje nós já estamos olhando para esses eventos, para o antítipo realizado. E temos o privilégio de, ao olhar para Jesus e ver como ele cumpriu, numa realidade muito maior, o tipo de Josué, nós temos também hoje o privilégio de refletir o caráter de Deus, assim como Josué foi uma representação desse caráter. A glória que Cristo ansiava compartilhar com seus discípulos, ele também anseia compartilhar com cada um de nós, e ela pode ser nossa, esta glória, se nós nos aproximarmos de Cristo com fé e oração e o buscarmos de todo o coração, e desta maneira, queridos irmãos, nós poderemos ser mais semelhantes a Jesus. Vamos ver aqui, eu separei um trechinho do que Ellen White disse, está aqui nos comentários de Ellen White, aparece aqui numa meditação chamada Exaltai-o, no dia 1º/11, e diz assim: o tipo encontrou o antítipo na morte de Cristo. Ellen White falando a respeito do Cordeiro que havia sido dado pelos pecados do mundo, simbolizado no Cordeiro Pascual. Nosso grande sumo sacerdote fez o único sacrifício que tem valor para a nossa salvação. Quando ele se ofereceu na cruz, uma expiação perfeita foi feita pelos pecados das pessoas e sacrifícios não eram mais necessários. Nós nos encontramos agora, diz Ellen White, no pátio exterior, aguardando a bendita esperança. O sumo sacerdote, ele fazia um sacrifício por si mesmo, saía, depois de apresentar e espargir o sangue lá no altar, ele saía, fazia um sacrifício pela nação, entrava, espargia e saía, depois de oferecer esse sacrifício. Então, ela usa a expressão aqui que nós estamos, como o povo de Israel ficava ansioso pela aparição do sumo sacerdote, nós aqui estamos também no pátio ansiosos pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, que se cumprirá na sua gloriosa vinda. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. A lição da sexta-feira traz 2 parágrafos de Ellen White. Eu vou ficar com o primeiro, Parábolas de Jesus, vou pedir para a produção colocar, e diz assim: a missão de Cristo não foi compreendida pelos homens de seu tempo. As tradições, máximas e decretos de homens lhes ocultavam as lições que Deus intencionava comunicar-lhes. Ao vir a realidade na pessoa de Cristo, não reconheceram nele o cumprimento de todos os símbolos, a substância de todas as sombras, o cumprimento dos tipos, Rejeitaram o antítipo e se apegaram aos seus tipos e cerimônias inúteis. Com a vinda de Cristo, aqueles tipos, toda a tipologia, se tornou inútil. O evangelho de Cristo era para eles uma pedra de tropeço, porque em vez de um Salvador, pediam um sinal. Como resposta a essa expectativa, Cristo apresentou a parábola do semeador.
O reino de Deus não devia prevalecer pela força de armas, nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. Que texto maravilhoso! A lição trouxe 4 perguntas para reflexão, e eu vou ficar aqui na pergunta 3. Pense no cumprimento final da tipologia de Josué. A imagem que nós vimos na lição da quinta-feira, o cumprimento final é a volta de Jesus. A imagem de um mundo sem dor e morte nos dá esperança nas lutas desta vida. Quantos de nós estamos em meio a lutas, dor, perdas? Mas a tipologia lá de Josué, as batalhas travadas, a entrada na terra prometida, nos trazem paz ao coração, sabendo que a nossa luta não é em vão, que Deus travará as nossas batalhas, ainda que soframos perdas nesta vida, a vida eterna nos aguarda. E desta maneira, irmãos, estamos encerrando mais uma lição, agradecidos a Deus por esta oportunidade, e eu quero convidar você a curvar a sua fronte para uma oração. Senhor Deus, Pai nosso, quero te agradecer pelo estudo da lição da Escola Sabatina, mais uma lição com suas belezas e desafios e também dificuldades, que possamos ter tido a clara compreensão de que os escritos maravilhosos e lindos do Novo Testamento apontavam para a beleza do Senhor Jesus, o incomparável Jesus, para aquilo que vai acontecer na igreja hoje, para os acontecimentos finais deste mundo, quando teremos a alegria de entrar não numa terra ainda sob a mortalidade e o pecado, mas numa terra sobre a imortalidade e sob a vitória final do bem contra o mal, quando não mais existirá pecado. Que o Senhor nos abençoe, que essa esperança reaqueça o nosso coração e nos abençoe, e nos encontre fiéis, servindo de todo o coração. É o que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos. Até a próxima semana.